Já. Bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem está assistindo a gente à tarde. Está começando o nosso Pod Jovem e hoje vai ser fantástico porque nós vamos falar com formadores de programas da formação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Economia Criativa. Mas antes, roda a nossa vinheta. Bom dia para quem for de bom dia, voltamos então com o nosso Pod Jovem e assim, estou repleto de educadores, artistas e educadores do programa PIA. PIA. E aqui, antes de mais nada, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem negro, com um cabelinho assim, cacheadinho, uma barba grande, um bigode, um óculos redondo, tatuagem de um pássaro no braço direito, um anel no indicador e uma tatuagem de uma clave de dó no braço esquerdo, uma camisa azul com folhinhas brancas, uma calça cinza. E agora eu quero apresentar um convidado de cada vez, mas antes de eu apresentar eles, eu vou jogar para minha convidada ilustríssima, a Gabi, e ela vai apresentar eles. Vai ser maravilhoso esse bate-papo. Gabi, por favor, se apresente. Boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite. Vamos falar hoje sobre o PIA, Programa de Iniciação Artística para as Infâncias, e a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de baixa estatura, cabelo cacheado na altura do ombro, estou usando óculos vinho, tenho um passarinho no braço esquerdo, diferente do Rê. E eu vou hoje acompanhar, na verdade, quem vai fazer esse podcast conteúdo são Thalita e o Val, que são os artistas educadores de PIA de longa data. PIA é o Programa de Iniciação Artística para as Infâncias, a partir de 5 a 13 anos, da Supervisão de Formação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa agora em 2025. Exatamente. E aí a gente vai falar sobre as infâncias e arte e essa experimentação que faz toda a diferença na cidade de São Paulo. Eu acho incrível porque a gente conversa muito, eu e a Gabi, e nós viemos de programas também, conhecemos vários programas, e o PIA foi o último programa que eu conheci. E eu sou jovem monitor de biblioteca, e aí quando eu conheci o PIA, eu falei, nossa, tem duas moças ali brincando com as crianças, assim, no meu primeiro dia. Eu falei, nossa, aí me explicaram, disseram o que era o PIA, e eu fui entendendo. E é muito bom agora estar conversando com vocês para poder entender melhor ainda o que é o programa, quando começou, de onde veio, o que é o PIA. O que come... O que come. Onde vive, onde assim, brinca. Sejam muito bem-vindos ao Pod Jovem. Com quem começamos? Vamos começar com a Thalita? Vamos lá. Bom, gente, eu sou a Thalita Duarte, eu sou artista de teatro, vou fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa branca, com cabelo liso, também na altura do ombro, uma franjinha aqui de lado. Eu tô vestindo um vestido azul com estampado, com algumas estampas branca e laranja. Tenho o meu bottom do PIA, que é marca registrada, a gente não sai sem ele. E estou usando um batom vermelho. Eu atuo no programa PIA desde 2019. Legal. Então dá para contar um pouquinho dessa história. E vou passar também aqui a bola para o meu colega, o Val Ribeiro, para ele se autodescrever e se apresentar também. Salve, salve, gente. Val Ribeiro aqui falando. Sou um homem preto, estou de dreads na altura da orelha, um pouquinho abaixo. Estou com uma camiseta preta regata, um bottom azul do PIA. E estou muito feliz de poder estar aqui para poder trazer essa memória, sancofar, assim como você, Renato, a primeira vez que o PIA se fez assim no meu imaginário. E esse encontro vai ser especial porque eu faço parte de uma política pública, eu e Thalita, a gente se conheceu num projeto que foi o vocacional na Brito Broca. Foi o primeiro ano do vocacional, então é uma história aí que a gente, enfim, compartilhada, né? Então vamos trazer essa memória também à tona. Eu vou falar que eles entregaram a idade, tá? Ai, meu Deus! Primeiro ano de vocacional? Como assim? Nossa, verdade. É o primeiro nosso ano de Primeiro vocacional. Porque tá aí nos 20 Não, e todos os anos já. Brito Broca, o Brito Broca fica... Pirituba. Eu conversei com o gestor atual da Brito Broca, que é o Sandro, maravilhoso. Sandro, incrível, um gestor incrível. Quando vocês foram pra lá, já era o Sandro? Ah, provavelmente não. Mas a gente era muito jovem para ter relação com os gestores nessa época.
Ok. Então vamos lá, gente. Primeiro, antes da gente falar do PIA, eu quero falar de vocês. Vocês são educadores, mas antes de mais nada, vocês também são artistas. Sim. Qual é a arte de vocês? Eu quero que vocês falem, eu não vou dar spoiler de nada, não. Bom, falar um pouquinho aqui de mim. Vai. Começar. Como o Val colocou, eu comecei a minha trajetória no teatro através do programa vocacional. Naquela época era só teatro vocacional, não tinha nem as outras linguagens, né? O programa vocacional é o irmão mais velho do programa PIA. Já tem mais de 20 anos, né, na cidade. Já tem mais de 20 anos na cidade. E no vocacional a gente tinha, né, uma das premissas do vocacional naquela época, né, é a formação continuada de jovens que estavam interessados ali em fazer teatro e principalmente a construção de coletivos artísticos e grupos de teatro nas periferias da cidade de São Paulo. Lá em Pirituba, na época, né, formaram vários grupos, né, não só o meu, mas o outro grupo que se formou na época também foi o Pandora, que era em Perus, também no vocacional, que é o grupo que eu faço parte hoje em dia. Grupo Pandora de Teatro, que está comemorando 20 anos de atuação aqui na cidade, que também começou no programa vocacional. Olha, e é muito louco, assim, né? Depois de praticamente 15 anos depois de ter começado a fazer teatro, eu entrei no... Peraí que agora eu parei para fazer uma conta. Foi 15 anos. 15 anos depois de ter feito o vocacional, né, lá na Brito Broca, eu ingressei como artista articuladora regional do programa PIA, que foi em 2019, né? E aí, paralelo à minha atuação como articuladora, né, eu entrei nessa função porque eu já faço esse processo de articulação no nosso território, ali na região noroeste da cidade de São Paulo. Não só como artista, mas como agente cultural, trabalho na gestão cultural de um espaço comunitário também. Enfim, e vou fazendo essas conexões aí como artista e como agente e como fazedora de cultura na cidade de São Paulo. olha que incrível. Caramba, olha, ela já entregou o currículo. E como mãe. E como mãe. Eu sou mãe de 2 crianças. Um pré-adolescente já, o Gregório, que tem 13 anos, que inclusive faz PIA com o Val no Céu Perus. Olha, que legal. Já há alguns anos já. E tem a Isis, que tem idade de Piapi, né? Ela está fazendo quase 5 anos, a gente já frequentou o Piapi, que é o irmão mais novo do Piá, que é o Voca. E do Olha Voca. que bonitinho. A gente Três tá gerações. falando da nossa tríade de iniciação, experimentação artística. Verdade. Que é o Piapi para bebês até 5 anos de idade. Bebês e famílias, tá? Vou deixar isso bem organizado aqui. Sim. Porque é para bebês e para as famílias estarem junto com suas crianças nesse momento de formação cultural. E depois vem o Piá, que é tá ali na criancinha, na bagunceira, que é a gente, né? De 5 a 13 anos. E o vocacional para essa galera a partir dos 14 até... Sem limite. Enquanto a idade quiser. Então ainda tiver. posso entrar no vocacional? Pode. Então fechou. Então vou procurar Inclusive, tem vocacional. muitas turmas do vocacional que são de terceira idade. Caramba, são que pessoas legal. que depois da idade madura resolvem fazer teatro e é maravilhoso também. São jovens. São jovens, você é jovem ainda. Eu sou velha monitora já, você é jovem monitor. E o Val... Artista educador. Olha. Fala Agora aí. você, Val, faça o seu merchan. Vamos lá, gente. Val Ribeiro, sou do Jaraguá. E aí a minha relação com as artes foi nesse movimento também de sair do território. No meu bairro, realmente políticas relacionadas a incentivar a arte naquele momento, que não faz muito tempo, tô brincando, faz um tempinho sim. Naquele momento não era tão possível. Então eu saía do Jaraguá, assim como a Thalitinha, deslocava de Perus, por exemplo, e ia para Brito Broca. Então ali foi um primeiro momento de busca de um espaço que eu pudesse conhecer pessoas e ao mesmo tempo me colocar aí no fazer artístico. Aí depois disso eu fui buscando outros lugares como Mazarope, Oswald, esses equipamentos. E eu encontrei pessoas incríveis nesse período da dança, da música, do teatro. Então eu tenho uma relação de interlinguagem mesmo, né? E esses encontros foram me levando para muitos lugares, a trabalhar com teatro de sombra, de boneca, com dança. E aí essa formação em espaços públicos me levou para outros lugares, em formação mais técnica. Foi quando eu conheci a Thalitinha novamente em outro momento, que foi numa instituição. Aí eu acompanhei também o período da gravidez. Então, sabe, essas memórias todas vão vir na tona. E eu acho que um dos motivos
de criar essa relação da interlinguagem é a cidade oferecer essas possibilidades para quem está em busca, né? E facilitar isso em todos os sentidos, transporte. Então, sabe quando você para pensar assim, o que eu fiz, como eu fiz? Então, em muitos momentos, eu pegava a latinha para vender a latinha, que era 1 quilo, que você falava assim, velho, muito saco, para poder pagar a condução. Então, eu hoje paro e penso, estimulo e me impulsiono pensando sobre esses processos mesmo, né? De como a gente ocupa o lugar, como os espaços oferecem para nós em políticas públicas ou em outras relações de escambo, né? Para você se formar, para você atuar. E aí, no meio disso tudo, eu também fui me encontrando na minha família com relação a da onde eu vim, que eu cresci na Bahia e depois vim para cá, para São Paulo. Então, eu sempre tive essa conexão com a cultura popular. Aí eu fui encontrando também os meus pares de cultura popular. Então, eu tenho essa relação também desse fazer brincante, brincador. E aí, a partir disso, eu vou criando nos trabalhos com arte, cultura e ancestralidade, essas pontes assim de memória e conexão. Caramba, que incrível. O Rê, o Val falou uma coisa muito importante, que aí eu vou retomar aqui um pouquinho. O vocacional, ele surgiu como teatro, né? Com essa primeira linguagem do teatro e depois foi partindo para as demais linguagens. Tanto que o PIA, o PIAPI e a EMIA, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística, de onde veio a inspiração do PIA, é a interlinguagem. Então, a gente não tem somente o teatro, né? E sim música, literatura, circo, dança. Audiovisual. E tá faltando um aí. E o teatro, né? E o teatro. Teatro. Mas com essa premissa da multilinguagem, independente da formação mesmo do artista educador, ele pode ser de música e trabalhar muito a linguagem do circense, por exemplo, vai de acordo ali com o planejamento, com as orientações, ou principalmente o que as crianças trazem de interesse para esse momento da experimentação. E aí o PIAPI também tem essa premissa da multilinguagem, o PIA e a EMIA. O vocacional, o jovem, o adulto, ele não precisa frequentar apenas um momento, um espaço como um vocacionado. Ele pode fazer teatro em um equipamento, ele pode fazer música em outro equipamento, literatura, onde tiver acesso ali. E é uma das coisas que o Val traz, é o acesso, né? Que ele precisou se deslocar para poder estar nessa biblioteca, em outros espaços de formação. E a gente tem nessa edição e nas demais edições o entendimento de partir para a periferia, né? E estar em espaços cada vez mais periféricos. Eu sei que você aí é bem centralizado, Galeria Olido. Atualmente, lá na Galeria Olido, a gente está bem no centro, mas dentro do programa Jovem Monitor, eu tive essa oportunidade de conhecer os equipamentos que eram extremo, assim, da periferia, extrema, bem longe. Inclusive, conheci a Brito Broca, e para mim foi muito longe. Eu moro no Jaçanã. Eu tive que atravessar a Zona Norte. Né? É muito contramão. Só que assim, eu tive que atravessar literalmente assim, uma ponta da Zona Norte para outra ponta e parece outra cidade a distância. Mas é muito legal ver que está chegando para todos os espaços. E aí você fala também da EMIA. Eu tive a oportunidade de conversar ano passado com a Lígia, e a Lígia me explicou todo o processo de criação da EMIA e tal. E é muito bom e é emocionante assim, ver que começou de um jeito e se transformou para que pudesse chegar para todo mundo. E é isso que o Val traz, assim, as políticas públicas, inclusive as políticas públicas de formação cultural, estão chegando para todo mundo. Assim, foi um processo lento. Dentro do vocacional, dentro do PIA, do PIAPI, foi um processo lento, mas que agora está começando a chegar para todo mundo e isso é incrível. Eu sou dessa época, né, do início dos anos 2000, que foi, eu digo assim, que a minha trajetória dentro das artes é filha de política pública, sabe? No início dos anos 2000, com a criação dos CELS, que foi muito importante para quem estava na periferia, você ter acesso a um teatro de alta qualidade, ter acesso à formação, né? No caso da formação artística, ou então a fruição cultural mesmo, coisas que a gente, nas periferias, não tinha acesso, né? A gente tinha que ou se deslocar muito, ou pagar muito caro para ir no centro da cidade assistir um espetáculo, e a criação do CEL foi isso. Aí depois, com a chegada do vocacional, que
criou um monte de grupos, ou até depois com as outras linguagens também, e também os editais, né? Como, por exemplo, o programa Vai, né? Que nesse momento, no início dos anos 2000, era a única política pública que chegava nas periferias. Talvez até hoje ainda seja a que mais chega, né? Nas periferias, né? E foi gerando uma geração inteira, né, de artistas, de fazedores da cultura, que contam suas próprias histórias, que vão buscar ali na cultura, valorizar a cultura e a memória local daqueles espaços. E para mim é muito importante, assim, estar aqui do lado do Val hoje e falar assim que essa mesma galera que estava lá na periferia chegou hoje a esse papel, né, de formador. E agora a gente consegue multiplicar esses saberes, multiplicar e valorizar a nossa cultura e levando isso para as crianças de uma forma genuína também é muito importante, né? Isso é lindo, é lindo. Mas eu queria só falar uma coisinha. Você não se apresentou, falou da sua história, da sua carreira, né? Eu sou velha monitora, mas assim, você escapou, né? E aí? Eu sempre escapo. Sempre escapo. Na última vez escapou, nem saiu o episódio. Agora você não vai escapar. Vamos lá. Tá bom, quem é a vamos famosa lá. Gabi? Eu sou Gabriela Pantana, filha de Kátia Amador, de Jair Pantana. Meus ancestrais chique, né? Mais próximos. E eu sou mãe. Acho que para além de qualquer outra formação, atuação, essa é a minha principal papel, assim, na vida, é de ser mãe de 3. Então, eu tenho um filho adolescente que tá no vocacional. Olha. Ano passado, ele fez o Voca com o circo e foi incrível. Se apresentou no Teatro de Container, assim, uma gracinha. Nossa, que mãe foda. babona. E... Não, manda beijo, assim. Sua câmera fechada, você tem que mandar beijo pros seus filhos, tá? Por favor. Fran, mamãe ama. E ele quer ser artista, tá? Ele é das artes visuais e ele já fez uma oficina dentro do aniversário do Parque Chácara do Jockey, que eu sou daquela região ali. E ele fez uma oficina de desenho. Foi muito incrível. Foi uma bonitinho de ver, assim. Aí eu fiquei brincando com ele. Deu uma oficina, teve o flyer, tudo. Eu falei assim, guarda. Gabi, né? O cara já tem currículo. Guarda pra você participar do edital. Já vai guardando aí. Faça uma pastinha. Faz o clipe já faz e tal. Já começa. Começa daí. Tem o Filipinho, que é o do meio também. Ele não é um artista, mas ele é das manualidades. E esteve na EMIA também, participou da oficina de artes visuais com Fernando Hermógenes, incrível. E a Maitê, que é a Piquititica, que é uma criança EMIA também, tá aí junto que fofo. Fazendo música, teatro com a Martinha Soares e a Afroju, Zambeleuá. E aí? Eu não sou artista, gente. Eu vim do mundo da comunicação, eu sou formada em comunicação e gestão empresarial. Agora faz sentido. Faz muito sentido, né? Entendi. Agora tudo faz sentido. Eu atuei... Meu início, enquanto todo mundo queria ser artista, eu estava em agência de publicidade. E depois de momentos e escolhas, eu acabei indo trabalhar com a EMIA Chácara do Jockey no momento de expansão. Foi lindo, foi incrível, com uma parceria incrível com a Secretaria de Cultura, junto com a Lígia. E a Jo Carla, que está ali à frente até hoje como articuladora daquele território, daquela unidade da EMIA, fazendo um trabalho Beijo, Jo Carla. Beijo, Jo Carla. Beijo, maravilhosa. Lígia. Beijo, Jo. Entrevistei a Jo Carla na Bienal, foi incrível. Ela trouxe as gêmeas As dela. Marias, pois é. São amiguinhas. E aí, bom, fui para a EMIA, a convite da Jo Carla, e estou como coordenadora técnica do programa PIA agora na gestão direta, né? Que é o que a gente chama. As EMIAs, elas têm uma gestão compartilhada com a Associação Educacional Maria do Carmo, que foi o que viabilizou essa expansão de sair de uma EMIA de 40 e tantos anos somente ali no Jabaquara e foi para os demais territórios cada vez mais periféricos. E a gente aí torcendo para que isso continue, essa expansão, né? Para que permaneça e tenha... são equipamentos, né? A gente não é equipamento. Acho que essa é uma característica importante do PIA, PIAPI e VOCA, que a gente não tem um único local. A gente atua dentro dos equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura, então tá aí em biblioteca, centros culturais, teatros, e também com os CELS, com a Secretaria Municipal de Educação, que é parceira nesse desenvolver do PIA, PIAPI e VOCA.
Um dos primeiros lugares que eu vi que tinha Voca, quando eu frequentava assim, eu via sempre as placas, né, espalhadas do Voca, isso muitos anos atrás. Eu via a placa em Céu, eu via a placa na Mazzaropi, eu vi placa na Monteiro Lobato, só que assim, eu não entendia nada, eu era só uma criança passando ali e tem que pagar, meu Deus, não vou conseguir fazer isso. Se eu soubesse como é que era hoje, eu acho que minha vida seria completamente diferente, que eu já tinha entrado ali, seria um primeiro passo para entrar nas artes. Então, já na época, assim, eu mais novo, eu falei, não sei nem o que é isso, então deixa pra lá. Mas você vê, quando eu era mais jovem, já tinha. Só que eu tava conversando com a Gabi hoje em dia, assim, o que é política pública demora para chegar, né, assim, pra gente saber que existe. E aí agora, com essas mídias novas que nós temos, a ideia é espalhar para todo mundo, para que chegue para todo mundo. Sim. Então, assim, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês, conversar com vocês, entender como é que é tudo isso. E eu vou pegar mais a Gabi agora, porque a Gabi ela tá vindo como representante da supervisão de formações. É isso. E assim, a gente tem quantos programas de formação? Quais? Eu vi que você tem um folhetinho aí que deve ter até todas. Aqui a gente Cadê? tem todos, ó, que bonito. Essa aqui é a supervisão de formação cultural. E a gente... Ai, vamos que mostrar para a lindo! câmera do meio? Essa aqui, ó. Vamos aqui. Isso. O nosso flyer com os programas da formação. Então, a gente começa lá com o bebezinho. Ele é o mais novo, mas ele é o mais fofo, que é o Piapi. Então, o Piapi aqui é todas as oportunidades gratuitas. Acho que é importante isso, né? Às vezes as pessoas ficam em dúvida, assim, até da qualidade. Falam, mas tem que pagar? Como que é o investimento disso? E, gente, não é. Política pública do começo ao fim. Piapi para crianças, bebês, na verdade, de 0 a 6 anos, junto com as suas famílias, tá? Então, é para criar essa conexão, esse laço com os cuidadores. O Piá, que é o nosso garotinho lindo, ou garotinha, ou garotinho, vai saber. Mas é o nosso passarinho. O nosso passarinho de 6 a 13 anos também, de forma gratuita, mas aqui as famílias não estão, tá? Então é um momento ali da criançada mesmo, para socializar, se integrar, viver com seus pares. E aí a gente vem EMIA, que é uma escola municipal de iniciação artística, é um equipamento com uma formação continuada, um pouquinho diferente do nosso, que a gente trabalha por edição. PJMC, que é o seu xodó, que é aí para jovens participarem e atuarem e trabalharem dentro da Secretaria de Cultura, nos equipamentos, também para fazer essa iniciação profissionalizante. O Rede da Hora, que é gratuito, são atividades em containers incríveis que tem, já mais uma coisa também de uma formação profissionalizante, de cultura, de economia criativa. Então, vai ter ali curso de MC, visagismo, design digital, não é? Marketing digital e mais alguns outros. Fotografia, isso eu ia falar. A partir de 14 anos e a idade adulta, quem tiver interesse. E o vocacional, de onde vieram os amigos lindos aqui, que vão saber falar super bem. E aí que eu já pergunto para vocês também. Opa. Como que já são duas perguntas em uma, eu gosto assim, senão eu esqueço. Como que foi o vocacional para vocês? E depois, como que é um dia a dia de um educador do PIA? Porque é uma missão muito difícil. É uma missão que a gente gosta, mas é uma missão que você tem que planejar, você tem que chegar, você tem que ter um contato. Como que é isso? Como que foi o vocacional e como que é o PIA para vocês hoje? Vou falar do vocacional, aí depois você fala do PIA no dia a dia, pode ser? Pode. O vocacional é um programa que foi um divisor de águas assim na vida de muitos jovens da periferia de São Paulo. Naquela época, os artistas orientadores eram oriundos do que a gente chama do teatro de grupo. Então, a nossa formação política, cultural, a visão de mundo sobre o que é teatro, ela foi muito pautada assim, nesse teatro que é mais político, né? Um teatro que vai pensar a cidadania mesmo, como até mesmo a ação cultural aqui na região. Então, a gente não só tinha contato com as aulas, né? Os encontros de teatro, as orientações de teatro, mas a gente também assistia muitos espetáculos. Então, a gente fazia as ações culturais de ir até o teatro, assistir. E isso foi muito importante para a minha formação enquanto artista, pensando assim, né, em relação a denúncias das coisas que acontecem nos nossos territórios e tal. Então, foi muito importante. E é isso, né? O vocacional tinha essa premissa de formar grupo. E trabalhar em grupo não é muito fácil, gente. O meu grupo está
completou agora 20 anos, né? Então, naquela época, a gente tinha 30 integrantes no grupo, porque a turma era gigante, né? E aí, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo a trabalhar a confiança, a entender os tempos ou as especificidades do trabalho de cada um, né? Então, tem gente que vai e depois vai se especializar em direção teatral, em dramaturgia, em atuação, em produção, cenário. Então, o vocacional, ele dá essa base pra gente, que eu acho que é bem importante. E para quem não continua no seu grupo, no teatro, também é uma importante base, porque traz esse processo de cidadania mesmo, de você se entender como sujeito ativo dentro do seu território. E eu acho que isso diz muito sobre as premissas assim do vocacional naquela época. E aí foi a partir do vocacional que, inclusive, naquela época eu perguntei para o orientador, que era o Pedro Felício, que foi meu primeiro professor de teatro, que eu falei, eu acho que eu quero continuar, esse negócio é bom. Me senti, assim, muito, muito incluída, assim, sabe aquela fase da adolescência que você precisa encontrar a sua tribo? Quando a gente foi pro vocacional, a gente falou, não, aqui é meu lugar, o negócio é bom, divertido e tal. E aí eu perguntei para ele, falei que eu queria continuar, e ele falou, então, a opção mais acessível é o Senac, que foi onde eu reencontrei o Val depois, que a gente foi fazer o curso técnico no Senac que oferecia bolsa. Então, a gente conseguiu fazer a formação técnica no Senac. Então, tipo, do vocacional, a gente já vai para a profissionalização, né? Já vai virar técnico, teve gente que foi fazer faculdade e tal. Então, eu acho que é um pontapé bem importante para quem quer começar nas artes. Naquela época era só teatro, eu estou falando da minha experiência como teatro, mas eu sei de saraus que começaram e que estão aí até hoje, que começou no vocacional literatura, pessoal da música também. É um projeto muito bem sucedido, né? Nas periferias da cidade de São Paulo. Incrível. E agora? Ó, você vê que ele fica com uma cara de, meu Deus, e agora? Que resposta? Não, é porque é muita coisa que vem em mente, né? E falar sobre esses projetos que impulsionam é muito emocionante, ao mesmo tempo você se vê e vê tantos outros e outras que estão chegando e estão ocupando esses lugares. E eu não tenho dúvida da importância do vocacional, não só na nossa vida, mas na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas que a gente tem acesso ou teve, você vê essas pessoas atuando, viajando para fora. E isso se dá por conta dessa rede, né? Então, você trouxe um ponto que eu fiquei pensando assim, como eu fui parar lá? Eu fui parar porque existe a rede é muito importante, que é ou você vê, ou alguém te fala, ou você vai e encontra. Então, acho que eu passei por todas essas etapas, tanto para chegar no vocacional, para chegar em outros espaços que oferecia e dava essas condições, ou do estado, ou do município. Então, aí hoje, chegando no PIA, é porque eu falo PIAPI porque a gente também lá no Céu Perus, que é onde eu atuo, equipamento, a gente trabalha em conjunto também com a galera do PIAPI. Seja para fazer o saculejo, que é o modo como a gente divulga os nossos encontros para as famílias na escola. Então, é uma relação que se cruza. Mas voltando, a primeira vez que eu soube do PIA é que eu tenho uma amiga, que é Bárbara Freitas, que ela trabalhava no PIA, na Hans. E aí, uma vez, eu estava com ela e acompanhei no encontro. E fiquei olhando assim, falei, que incrível. E ela falava, vem. Eu falava assim, não, eu não sei, eu ainda estou inseguro. Então, eu levei muitos anos para poder dizer assim, vou. E aí foi porque eu acho que todos esses anos eles foram fundamentais porque eu me desloquei muito do Jaraguá para muitos lugares, Zona Sul, Zona Leste, Extremo. Enfim, eu conheci muitos equipamentos que hoje estão fechados, enfim, que passaram por questões de mudança mesmo, de prioridades. Então, eu passei por muitos lugares e conheci muita gente. E aí, hoje, estando no PIA e até para fazer os planejamentos e para criar uma parceria com o espaço, isso tudo vem à tona. Então, acho que o planejamento do PIA e os encontros, principalmente lá no Perus, se dá através de duas palavrinhas que eu ouvi a primeira vez pelo Muniz Sodré, que é vínculo e afeto. E aí eu percebo que
o caminho que eu fui trilhando foi por esse lugar, assim, de criar vínculos, criar afetos. O filho da Thalita faz parte do PIA já há 3 anos ali com a gente. E eu olho pro Greg e lembro, assim, falo, nossa, eu lembro da primeira vez quando soube que a Thalita estava grávida. Umas coisas dessas imagens, quando você começou a namorar. Então, tudo isso vem à tona. E eu acho que são processos, né? Eu acho, e isso vai ao encontro do processo do PIA, porque a gente vai buscando o tema, ou o tema vem junto com as famílias, que é não só a criança, mas é isso, você tem um contato direto com as famílias, porque elas vêm buscar, vêm trazer. E aí, com a minha dupla, a gente sempre procura ter um registro mesmo e mandar para as famílias, que é um vídeo. Então, a gente grava junto com as crianças, faz uma edição, também gosto de atual. E aí, as famílias ficam interessadas. Falam assim, por que fulano não tá no vídeo? Porque fulano estava gravando. Ou então Sempre tem, né? essas Cadê relações. o meu na foto? É muito bom. Então, voltando, o planejamento se dá através desse processo mesmo. A gente vem com temas, caminhos encruzilhadas ou família estendida. Então, cada ano é uma continuidade. E estar no equipamento, no meu caso, que é o 3º ano no mesmo equipamento, cria ainda mais esse vínculo e afeto na comunidade, na região. Então, você já vê e fala assim, PIA. Então, você já começa a ter mais acessos, assim, de falar assim, já sei. O lanche. Então tudo isso já vai encaminhando. Isso é sobre o pertencimento, né? Esse trabalho a longo prazo que é feito com as equipes nos territórios é para trazer esse pertencimento daquela criança, do munícipe, das famílias, desse entendimento que existe esse espaço, que existe esse programa, eles buscam por ele, né? Já faz parte ali da vida cotidiana das pessoas em estarem nessa... não só no PIA, mas no PIAPI, no vocacional. Eu ia até fazer uma brincadeira. Eu falei assim, você viu de onde nasce um artista educador? Do vocacional, Rê. Do Como vocacional. assim? Eu tô aqui, De onde veio o artista educador? E eu conheço história. O ano passado a gente trabalhou com o Vini e ele fez parte da EMIA. Então ele até fez uma postagem muito linda, assim, dele na carteirinha da EMIA e ele como artista educador. Aí eu olhei e falei assim, nossa, que lindo. Que é outra geração, nossa geração vocacional, ou seja, atendendo de 14 a mais, né? E com certeza, o estímulo também pro PIA, dentro dos encontros, professor, eu quero ser cantor, eu quero ser... Aí, então, a gente não só transita pelas interlinguagens e também oferece condições para que essas crianças tenham ações culturais fora do equipamento. Então, vamos assistir um espetáculo que é dança e música e canto. Então, ou a Bienal. Então, acho que sair do território e também conhecer o território é um processo do planejamento. Então, que eu acho que é isso, é referência, saber da onde você vem, que história tem aquele bairro. No caso de Perus, a gente vai buscando com as parcerias ali e expandindo também para que toda isso engloba a família também, para que todo mundo tenha esse acesso, né? Eu acho isso incrível, assim. Vocês fazem um trabalho maravilhoso. E eu conheci lá na biblioteca que eu atuava o Victor Menezes. E aí tem uma outra pessoa que atua junto com ele, eu não vou lembrar o nome, me desculpa, perdoa, eu sou péssimo de memória. É a Bia? Eu acho que é Bia. Acho que é a Beatriz. Pelo menos hoje em dia é a Beatriz. Era mesmo do ano então passado. é ela mesmo. E eles são uns fofos, são maravilhosos. E eu vi a atuação deles, assim. Eles têm um contato muito carinhoso com as crianças. As crianças gostam muito dos educadores. Assim, é uma coisa de amizade, é uma coisa de respeito, é uma coisa de tio. E aí, tio Vitor? E aí, isso e aquilo. E aí vocês brincam com eles e trazem eles pra dentro de vocês, assim, como se fosse família deles. Que se torna um espaço seguro, né? Exato. Esse vínculo que tem junto ali com os artistas, com os educadores, vai para além dessa tratativa de professor e aluno, exato, né? Porque nem é essa a função. É justamente o espaço de estar, de se conectar, de criar repertório, de criar vínculo, de fazer vínculo principalmente. E a gente sabe que cada região tem a sua característica,
tem as suas necessidades e é apresentado para a criança desde pequenininha que aquilo ali é cultura, é valioso, é rico também. Mas ao mesmo tempo é possível sair de lá e vir para o centro da cidade, vai para o MASP, vai para um SESC, vai acessar espaços que de repente com a família não consegue fazer, mas com o PIA é possível, com o PIAPI, né, com os programas no geral. Desculpa te cortar. Tinha fotos lá do grupo que tinha com o PIA, deles indo em vários lugares lindos. As crianças foram na Sala São Paulo. As crianças foram em museus, assim, na Pinacoteca. E eu fiquei, meu Deus, que lugares lindos. Como é que eles conseguiram levar essas crianças para lá? E agora vendo de dentro para fora, eu vejo que vocês têm uma grande articulação para poder fazer isso. Tem trabalho, que ter, viu? Tem que ter, viu? Muito grande, muito forte. Não é. Muito difícil. E vocês também têm, assim, uma coisa que a Gabi me mostrou, é que dentro do PIA, vocês também se tornam alunos. Em alguns momentos, vocês têm essa troca de formações. A gente está numa formação constante dentro do PIA. Precisa, né? Não dá para parar. E como que é isso para eles? Bom, eu vim de uma formação formal, né? Assim como comunicadora, fiz a pedagogia também, vim me enveredando nesse caminho da educação, de origem familiar também, alguma influência ali. Mas o interesse pela educação não é exatamente pela arte educação, que é o que a gente realmente trabalha, atua todos os dias com o programa. Mas eu vim por esse lado de questionar. Questionar bastante, assim, o que a gente faz, por que é assim, como que meus filhos serão, de que forma, né, onde eles estarão e como que eles serão, que tipo de cidadão que vai ser daqui a pouquinho, né? Que eles já são, mas o que eles se tornarão enquanto adultos. Então, eu vejo nessa galera que participa de PJMC, que veio do VOCA, que participa do PIA, que ninguém tá parado. É o tempo inteiro em movimento, buscando, estudando. Thalita tá aí. Vai se tornar uma mestra. Acabei de entrar no mestrado. Parabéns. Não parem, água parada dá mosquito. Não pode. É verdade. O Val também, que não para quieto, né? O Val é multiartista, gente. Eu fico olhando os stories dele e falo, amigo, você faz tudo. Radialista, né? Com essa voz. Canta, dança, faz comercial. Estou aí na graduação de artes visuais, para pensar nessas interlinguagens e estimular e ser estimulado, né? Nossa, verdade. E tem coisa melhor do que o exemplo. Eles atuam com crianças pelo exemplo, né? Verdade. Assim, por mais que eu acho que o Vitor é mais novo que eu. Só que aí, quando eu conheci o Vitor, todo mundo falava muito do Vitor. Que o Vitor fez isso. E eu, preciso conhecer o Vitor. Quando eu conheci aquele homem de 1,78 m, assim, forte, eu vou falar com ele. Oi, meu amor. Eu falei, oi, Vitor, que prazer te conhecer. Coração gigante. Um gigante, mano. assim, ele é um doce. Sim. E aí, ele me deu as boas-vindas ao local, me explicou como é que funcionava lá. E, assim, é um coração gigante, como você falou. Assim, ele atende todo mundo muito bem. Ele atende todo mundo com um sorriso. Então, eu vejo que vocês todos atendem todos os seus alunos, os seus colegas com um sorriso. Isso é muito bom. Para mim, legal. assim, eu estou muito feliz. O que eu queria fazer com vocês agora? Eba. Brincar. Pegadinha. Vamos brincar, pegadinha. Qual a brincadeira preferida da sua infância? Não, mas aí hoje a gente tem um tempinho a mais. E a gente vai fazer o seguinte. Adorei saber de vocês, das formações que vocês estão. Daqui a pouco temos uma mestra em que agora? Em arte e educação. Em arte e educação. Vou pensar justamente essa relação com o público, né? Ó, a cadeira até caiu um pouquinho. Você vê. Eu acho que é um desafio essa formação de público, né? Oh. Essa formação, assim, que vem desse caminho, dessa tentativa toda dos programas, mas essa formação de público é o que reflete daqui a um pouquinho ali na frente. Eu posso contar depois um pouquinho sobre isso. Boa. Não, depois a gente pode, sei lá, fazer um individual. Depois uma gravação individual com cada um deles, mais pra frente. Chamar os Mas eu artistas acho que a gente tá muito educadores. sério. A gente nem é sério assim. Imagina, não é. Não, mas é que Por aqui isso que eu falei assim, vou propor uma coisa, pegadinha, o que será? Meu Deus. Assim, eu gosto de conhecer pessoas e para conhecer as pessoas eu gosto de indicações das pessoas. Então, assim, eu quero que vocês me indiquem livros, um filme, uma música, e aí a gente vem pra brincadeira. Mas vamos começar com a brincadeira, vai ficar mais leve? Vamos. A brincadeira que vocês mais gostam de brincar, até mesmo com os seus alunos.
A Thalita, a primeira E aí? ela já ficou assim. Tô tensa. qual delas? Ai, meu Deus. Mas gosto dessas enquanto listas. vocês pensam, eu queria fazer um comentário muito legal, assim. A gente veio de uma geração, nós temos aqui quase todos a mesma idade, que a palavra arteiro significava uma coisa completamente diferente. E a gente conseguiu ressignificar essa palavra. Então, hoje uma criança arteira é uma criança artista. E eu acho isso, assim, incrível, porque a gente consegue trazer arte para as crianças. Minha filha tem 9 anos, ela atua, ela dança, ela canta, ela brinca. Eu tô brincando com ela, daqui a pouco ela põe um óculos. O que você tá fazendo aqui? Eu já não falei para você ficar no seu canto, na sua... Ela é uma professora, aí ela volta. Atriz. Oi, filha, tudo bem? Eu vim buscar você na escola. Eu falei, meu Deus. E ninguém ensinou isso pra ela. Assim. Lógico que a mãe dela é atriz, o pai dela é doido, então ela brinca bastante com isso. Já tá ali no meio. É uma criança artista, né? Muito lindo. Então agora vocês. Qual é a brincadeira favorita de vocês? Ai, eles começam. E eu tô aqui olhando pra Gabi. Tá me Qual a olhando. brincadeira de vocês? Como assim? Sem pressão. Sem pressão, cara. Aí eu vou falar um pouco. Não pressione o artista. Eu tenho brincado muito com a minha filha, né? Que ela o mais velho não brinca mais, né? Só joga. É diferente. E ela gosta muito disso que você falou agora, né? Que a sua filha também faz, né? De brincar de personagem. E é muito engraçado. Ontem eu tava com ela, já era quase meia-noite, eu super cansada, né? Aquela coisa, domingão. Aí ela, mãe, senta aqui que você vai ser o motorista do ônibus. Aí ela foi, que eu comprei o material escolar já, ela pegou a mochila nova, eu vou entrar no ônibus, aí você tem que puxar a alavanca, aí você tem que não sei o quê. Aí, beleza, aí abriu a porta, ela saiu do ônibus, aí de repente ela voltou, oi, professora! Então, esse brincar de imaginar, né? Isso é o que eu mais tenho feito ultimamente, assim, porque ela fica me exigindo, né? Esses múltiplos papéis, e ela também faz os múltiplos papéis dela. E eu acho bem legal, assim, até para pensar fora da caixinha, assim, do que uma menina pode brincar, de quais os personagens que uma menina pode exercer, né? Então, tô brincando de imaginar, por enquanto. Ah, que lindo. É saudável. Muito. Ainda mais pra gente adulta, a gente precisa. Ai, que difícil, uma só. Mas eu vou te falar de personalidade. A minha personalidade é algo que tá atrelado com música e ritmo. Então, por exemplo, tem uma que a gente faz de muitos modos, com bambolê, em roda, que tem uma melodia. Vamos supor, Renato. A gente canta assim, Renato, chique, chique, tibum, tibum, tibum. Renato, chique, chique, tibum, tibum, tibum. Tibum, 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 tibum. Ou seja, esse tibum chique-chique é em movimento, é em roda. Então, a gente cria nesse exemplo, por exemplo, esse jogo mesmo da brincadeira. E não tem o certo e errado não está pautado. Assim, é a relação mesmo de estar junto, como um coral. E aí, geralmente, nas primeiras, rola uma coisa tipo, opa, todo mundo se esbarrando para um lado, para o outro, tibum, tibum. Mas aí, depois, quando o jogo tá ali estabelecido, todo mundo se diverte, aí a gente vai brincando com as etapas, vai mais rápido, devagar. Eu comecei a falar, né, quando a gente falou assim, bater na mesa. Ninguém vai bater. Olha lá, a gente já bateu, primeiro. viu? A gente não sabe se comportar. Mas aí vocês estão ouvindo, saibam que foi por conta dessa materialização. Porque, na verdade, na brincadeira a gente tá batendo no chão, né? Pulando e tal. É ritmo. E para além do ritmo, eu acho que também tem essa presença da acessibilidade, porque é uma brincadeira que você pode adaptar de muitos modos. Então, pode ser com uma bola, como se fosse batata quente, passando. O importante é estar junto nesse pulso. Então, é melódico, é pulsante. Então, eu gosto muito desse tipo de jogo para brincar. Acho que descontrai. A gente tava falando de formação no PIA, o Val ensina um monte de brincadeira no PIA. Ela é tipo assim, o mestre de cerimônia das reuniões do PIA. Maravilhoso. É um brincante eterno. Sim, por exemplo, vou fazer uma com vocês. Assim, ó, é o coco do contrário. Então, preste muita atenção que agora eu vou falar.
Quando eu disser sim, vocês vão dizer não. Quando eu disser sim, vocês vão dizer não. Não. Sim, Não. sim, Não. sim, 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 sim. Não, 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 não. Quando eu disser piar, vocês vão dizer brincar. Quando eu disser piar, vocês vão dizer brincar. Piar, Brincar. Piar, 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 piar. Brincar, 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 brincar. Eita, Ah, obrigado, Val. Que incrível, Ai, essas incrível. brincadeiras são Ganhei as um que corte. ficam, né? Ganhei um corte maravilhoso. Valeu. E mais outro. Essa é boa, hein? Boa, Mais um. maravilhoso. Gente, que legal. Deixa eu ver se a gente tem mais um tempinho. Ó, eu acho que a gente não falou de estruturas, tá? Certo, Acho que é vamos lá, importante pra a gente gente falar de finalizar. estruturas. Já estamos finalizando? Piar. Já, quando começa a ficar bom, que a gente vai Ah, acabando. tem tanta coisa. Ah, Eu tenho livro pra indicar ainda. É, o Tem livro pra indicar, tem Vai, coisa pra vai. falar, mas a gente tem que falar de estrutura que é importante. Sim. PIA são turminhas de 20 crianças, né? Junto com 2 artistas educadores, de preferência de linguagens distintas para ter essa interlinguagem, mas não somente. E acontece uma vez por semana em um dos equipamentos públicos da cidade, principalmente da cultura e da educação nos céus. 2 horinhas de atividade. É pouquinho? É, mas a gente consegue fazer muita coisa com isso. Não vou. Dá pra brincar bastante. Sim. E a premissa é brincar, tá? Não é nada na seriedade, ninguém fica sentado na cadeirinha ali, não. A gente fica brincando em roda e fazendo, extravasando. E principalmente trazendo a liberdade que as crianças precisam. Então, uma criança que participa do PIA, com certeza, é uma criança muito mais saudável e mais feliz, tá? E aí, quer falar onde a gente encontra os PIAs, Thalita? A gente já está aqui no meio da edição desse ano, né? Essa edição vai até junho, aí a gente dá uma paradinha ali nas férias também e provavelmente volta em agosto. Mas o PIA, ele está sempre com inscrições abertas, então não se acanhe em chegar no equipamento e procurar, né? A gente está no Instagram, Programa PIA, e lá no Instagram tem um mapa de onde tem o PIA, então quem tiver interesse pode dar essa olhada lá também. Porque a gente está espalhado por muitos equipamentos em todas as regiões da cidade de São Paulo. A cada ano que passa, a gente está ampliando cada vez mais essa ampliação assim, de equipamentos e voltado para essas faixas etárias, né, de 6 a 13 anos. Em geral, os encontros são divididos por faixas etárias, então, às vezes, pode ser que não tenha para a idade dessa criança, não está horário, porque vai ter em outro horário, né? Estamos nessa edição em 71 equipamentos. 71 Caramba. equipamentos. Nós somos em 140 artistas educadores que formam a equipe com articulação territorial, orientação artístico-pedagógico e articulação de equipes, que é a função da Thalita. O Val, artista educador. Eu estou como coordenadora técnica. Eu faço a parte burocrática A e parte chata. a parte chata é com você. Que não tem brincadeira, mas a gente também se diverte quando dá, né? Como Sim. pode. Jogo de cintura. Jogo de cintura. E estamos nesses equipamentos espalhados. Então, vale a pena acompanhar o @programa PIA _ no Instagram. Ali consegue encontrar o mapinha de onde se inscrever diretamente no equipamento. Assim como o PIA-PI, o vocacional também. E nos céus e equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Aí. Agora sim, vamos lá. Eu quero que vocês me indiquem um livro. Porque nós temos um livro ali. Esse é o meu, tá, gente? Não adianta. Mas Ó, assim, nem vem. de uma forma rápida, a gente vai indicar esse livro. A gente já estamos aqui no final. Faltou você falar uma coisa muito importante. Ai, meu Deus. O piá. Você não explicou quem é o piá, o passarinho. O Quem é que piá, vai explicar? Você ou a gente? Thalita? Olha, a Joaquim Thalita Pô. tem mais tempo de casa. Mas eu sou muito fã do Piapuru, porque eu sou uma passarinheira de coração, assim. Então, eu gosto muito das aves. Eu participo desses grupos amadores de observação de aves. Sério? Caramba, que legal. Essa Aí, nem eu ó, sabia. aí, ó. Ela mantém segredo. Eu mantenho meu segredo. É um hobby meio nerd, assim. Vou te mandar vários vídeos, eu Ai, a adoro. gente... Não é, Eu menina? fico Maravilhoso. horas. Esse passarinho não é à toa. Aí, ó. Ó, tá vendo? Somos todos passarinheiros. E o Piapuru, ele foi criado, inspirado, na verdade, né? No nomezinho, que é o Piá. Mas foram os próprios artistas do programa que desenvolveram. E é uma coisa muito fofa, tá vendo? E ele virou a carinha aí, O massacote. o massacote, o mascotinho.
E é uma graça. E esse livro é um livro brinquedo que ele surgiu nesse momento de pandemia, né? Mas é da Thalita. Mas ela Thalita vai que falar. indicar. Tá bom. Indica o seu. Mas criança é assim, criança não deixa. Então, aí tem que ter um Fica em adulto cima. aqui pra ficar, vou deixar. Eu queria indicar esse livro porque dentro dele tem referências de tantos outros livros. Durante o período da pandemia, o PIA e todos os programas aconteceram de forma remota, né? Então, foi aquela loucura. A gente recriar o que seria um encontro com as crianças através da mediação das telas ou através do WhatsApp, porque muitas vezes a gente não conseguia trabalhar nos encontros síncronos com eles. E, enfim, e aí nesse livro foi lançado em 2023, mas ele conta 21, 22, né, o PIA. Ele chama Pia Puru, livro brinquedo. Nele, a gente conseguiu, as coordenações, né, do PIA naquela época, conseguiram reunir não só referenciais teóricos muito importantes do projeto político-pedagógico do PIA, que foi um projeto afrocentrado, baseado, né, em leis que obrigam, né, a gente a trazer, fazer uma reparação histórica sobre os temas que a gente aborda, a cultura negra, a cultura indígena, africana. E também ele é um livro brinquedo porque da metade dele para frente tem um monte de jogos. A gente abriu o livro aqui, caiu, tem adesivos que a gente fez. Tem parte que dá para recortar e colar, jogos de tabuleiro, tem quadrinhos, poemas. Então é um livro bem interessante. Recomendo ele para quem quiser ter acesso a esse livro. A gente, pelo que eu entendi, não temos mais impressos para vender, mas a gente tem a versão digital dele, tá na Biblioteca Virtual do PIA. Tem no link da bio do Instagram, também tem o link da biblioteca. E tem também essa versão em audiobook, lá no PiaCast, no podcast do PIA. Olha, tá temos lá no... um PiaCast, Temos um que legal. PiaCast. Tá lá no Spotify. E aí tem todo o livro inteiro sendo lido lá. E eu a primeira vez, antes do livro ser lançado, eu ouvi ele. Eu achei muito incrível. Vale muito a pena conhecer. Pia Puru, livro brinquedo do PIA. Bom, e aí já aproveita que a fala tá com você e já deixa assim, suas redes sociais, se as pessoas quiserem te seguir, te contratar e... Gente, me contrata. Não, falar pra vocês, eu trabalho muito, estreia uma peça sábado, dia 25 de janeiro. Tô trabalhando bastante. Meu Instagram é Thalita, com TH, _teatro. Também recomendo seguir o Grupo Pandora de Teatro, que é o grupo que eu faço parte. Além do Instagram do próprio programa PI e da Supervisão de Formação Cultural. Agora vamos com o Val. Eita, Vamos lá. Já peguei aqui porque atualmente eu tô construindo uma relação com uma artista que ela é pataxó, é de Sergipe, e ela tem uma coleção de livros muito, muito lindo, que são livros de contos indígenas cantados. Então, é a Denísia Cauane, e ela tem uma coleção que, inclusive, está vinculado com o Sesc, também dá para adquirir. Mas eu não tenho fotos aqui, mas já deixo aqui o Instagram dela. É Denísia Cauane, com Y, né? E K. E aí essa é uma coleção muito linda, porque fala sobre os curumins e as brincadeiras. Então, traz também a relação das crianças na comunidade. Então, cada livro tem uma média de... São quatro edições, e cada livro tem ali dentro do conteúdo essa presença das brincadeiras das crianças, uma criança no mundo digital, a criança em contato com seus processos de iniciação. Então, é muito lindo, eu super recomendo, e tem sido uma troca muito legal. Voltando para essa história de vínculo e afeto, Denísia, encontrem-a. E meu Instagram é valribeiro.val. E dependendo aí, se alguém precisar de outras dicas, posso compartilhar. É isso. Fechou. E agora? E agora, eu quero dizer que a gente nunca faz nada sozinho, tá? Certo. Então, o PIA, ele é um programa de muitas mãos, muitos corações, principalmente. É uma história aí já de 16 anos. Eu estou compondo um pedacico dessa história neste momento. Mas é necessário, é um programa necessário e que a gente está correndo atrás para que ele perpetue por muitos mais anos e muito mais equipamentos, que aumente de cada vez mais. Estamos nesse momento em 70 equipamentos, mas a gente quer estar em quantos mais, né? Onde a cidade nos couber. E de toda forma, eu deixo a dica.
para os seus queridos ouvintes jovens, para acessarem o @ da formação, para acompanhar todos os programas. Dá para começar ali de bebezinho e até a maior idade, a melhor idade, permanecer junto com as artes, principalmente. E o meu @ vai ser o @formaçãosmc, que ali vai encontrar Fechou. todos eles, tá bom? A gente não faz nada só, gente. Acho que é importante a gente frisar. Respeito a história de todas, agradeço demais, assim, a parceria. E por terem aceitado estar aqui, contar um pedacinho do que é um pedacinho mesmo, né? Imagina quantos não passaram pra fazer essa história. A gente tá aqui hoje com o jovem Renato, como podcaster. Isso, criador do Pod Jovem, graças também ao programa Jovem Monitor Cultural, graças a uma das formações culturais que nós temos aqui, falamos de todas elas, então agradeço demais a presença de vocês. Complementando o que a Gabi falou, tem a nossa filosofia africana, Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Sim. Então nada disso teria acontecido se não tivesse pessoas para poder estar junto com a gente. Então agradeço a vocês, agradeço a Gabi, ao Maurício, nosso técnico de hoje que está aqui no SampaCast. Tamo junto. Depois vamos deixar seu @ também, fazer o seu merchan. Então, gente, vamos lá, vamos finalizar aqui, ó. Obrigado aí, SampaCast, obrigado Supervisão de Formação Cultural. Obrigado a todos os programas. Obrigado, Lígia Gela Antônio. Ó, aproveita, mostra aqui o livro, mostra as formações, mostra tudo. @castpodjovem, tudo junto, tá? Lá no Spotify, no YouTube, onde você procurar. @castpodjovem, tudo junto. PIAPI, PJMC, Rede da Hora, Vocacional. O que mais? EMIA. Então, gente, curta, compartilha, espalha essa palavra da cultura pra todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigado, viu? E aí, vem brincar e fazer arte com a gente, né? Vem pro PIA. Vem pro PIA. Valeu!